Saudações! Nessa aula a gente vai explorar um pouco a relação entre a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Para isso vamos falar um pouco sobre como a tabela está organizada. Opa. A tabela periódica atual ela está organizada de acordo com a lei de Moseley, ou seja, em ordem crescente de número atômico. Se a gente começa aqui com um hidrogênio, o número atômico dele vai ser 1, depois hélio, número atômico 2, lítio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, neônio 11, o sódio, 12 o magnésio, 13 o alumínio. O número atômico refere ao número de prótons, que dá identidade ao elemento químico, beleza? Aí eu recomendo fortemente que você esteja com uma tabela periódica acompanhando essa aula. Caso você não tenha uma tabela periódica, tem aqui o site da tabela periódica. Vou mostrar ele aqui para você. Esse site, tabelaperiodica.org, vou colocar na descrição do vídeo. Você pode vir aqui e imprimir, e tem vários modelos de tabela, preta e branca, colorida, com diferentes quantidade de casas decimais. Você tanto pode imprimir como pode baixar no seu celular. Ok? E também é um site legal para dar uma explorada, ver imagens, assistir alguns vídeos. Agora vamos voltar lá para a nossa aula. A tabela periódica, ela apresenta 7 linhas, aqui faltou um H, ou filas horizontais, que são chamados de período. Então a gente tem aqui, ó, essa primeira linha. Primeiro período, segundo período, que começa aqui no lítio, termina no neônio, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, até o sétimo período, que começa aqui no frâncio, que é a 7ª linha, e ela tem 18 colunas verticais, que a gente chama de grupo ou famílias. A gente vai explorar mais adiante o nome de algum desses grupos ou famílias. Belezinha? Algum momento você já pensou em fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica ao mesmo tempo? Uau, é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, eu baixei aqui uma tabela periódica para preencher. Ela tem todos os quadradinhos, eles estão vazios. Eu tenho aqui o diagrama de Linus Pauling. Então, para fazer essa aula é importante que você já saiba fazer distribuição eletrônica. Então, aqui eu tenho o diagrama de Linus Pauling. Aqui ele não está com a quantidade máxima de elétron por subnível. Então, vou por aqui, ó, S comporta o máximo de 2 elétrons, P, vou colocar aqui, S o máximo 2, P o máximo 6, D 10 e F 14. Então, vamos lá para fazer essa nossa distribuição de todos os elementos da tabela periódica ao mesmo tempo. A gente vai distribuir um elétron por cada quadradinho na ordem que eles estão organizados, segundo a lei de Moseley, na ordem do número atômico. Então, aqui a gente vai começar nesse primeiro quadradinho onde estaria o hidrogênio. Vamos escrever 1S1. Comecei aqui, ó. O diagrama, primeira seta do diagrama de Linus Pauling. Agora vou dar um passinho aqui onde estaria o hélio 1S2. E vou agora para a segunda seta do diagrama de Linus Pauling. E um passinho de cada vez. 2S1, 2S2,
2. Agora aqui, ó, vou para a terceira seta. 2E. Opa. 2. E1. 2. E2. 2. P3. P4. 2. P5. 2. P6. Vou dar uma pausa aqui e dar uma adiantada. Aqui já preenchi 2P1 até 2P6. Fui para quarta seta. 3S1, 3S2 do 3E1 até o 3E6. 4S1, 4S2 e vamos para quinta seta. A gente vai começar 3D. Então, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10. Depois do 3D, a gente vai para os subníveis 4P. 4P1, 4P2. Vou pausar aqui. Eu recomendo fortemente que você esteja fazendo aí junto comigo. Então, como a gente pode perceber, já existe um certo padrão aqui, ó. A gente pode observar que nessa primeira coluna sempre está aparecendo S1, na segunda coluna S2. Aqui a gente está encontrando os subníveis D, aqui os subníveis P. Agora eu estou aqui, ó, 6S1, estou na sexta linha. Subnível 6S1, 6S2. Aqui o elemento seria o bário. E tá vendo que aqui na tabela de vocês tem um pontinho? Aqui a gente vai ter a série dos lantanídeos, que ela vai ficar, ó, aqui embaixo. Esse quadradinho vai se referir a 15 elementos. Se a gente fosse escrever a tabela periódica de modo estendido, a gente teria algo mais ou menos assim. Aqui, todo o bloco S, bloco F, bloco D, bloco E. Logo mais vocês vão entender do que eu estou falando, ou talvez algum de vocês já tenham compreendido. Então, aqui, 6S, vou aqui para a sétima flecha aqui, ó, do diagrama de Linus Pauling, a gente encontra o 4F. Então, vamos lá. 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14 e vamos lá, 5D. 5D1 e retornamos aqui, ó. 5D2, 5D3, 5D4, 5D5, 5D6. Vou pausar aqui e continuar. Então, distribuir aqui todos os elétrons do subnível 5D. E agora, vamos para o 6P. 6P1, 6P2, 6P3, 6P4, 6P5, 6P6. Depois do 6P, a gente vai para o 7S. 7S1, 7S2 e a gente volta para a mesma situação anterior aqui, ó. Que vão ser os subníveis F. A gente está aqui agora nessa flecha aqui, ó. 5F1,
5F2 e segue do mesmo modo que fizemos anteriormente com os subníveis 4. Ufa, tô preenchendo aqui, ó, 5F14 e depois a gente vem aqui, ó, pro 6D. Está aqui, ó, nessa seta. 6D1, então simplesmente desmarque tudo isso aqui. 6D2, 6D3, 6D4, 6D5, 6D6, 6D7, 6D8, 6D9, 6D10. Opa! D é o máximo que ele comporta, são 10. E agora a gente vai aqui para o... Logo em seguida, você irá navegar até a guia cores leves, abrindo de forma muito mais rápida. A gente vai aqui para o 7P, a última flecha aqui do diagrama. 7P1, 7P2, 7P3, 7P4, 7P5, 7P6. Uau! Terminamos a distribuição dos elementos, de todos os elementos da tabela periódica. Como assim? Como assim isso aconteceu? Se você tiver feito corretamente, você vai observar na primeira coluna, aqui a gente sempre encontra, vai ter sempre terminar em S1. Segunda coluna S2, D1, D2, D3, P1, P2, P3, P4, P5, P6, F1, F2, F3, F4, F5 até o F14. Quando a gente está falando dos subníveis S e dos subníveis P, que a gente chama aqui, ó, de essas duas colunas, bloco S, essas 6 colunas, bloco P, aqui os elementos de transição externa, elementos de transição interna, que seria o bloco D, o bloco F. Quando a gente olha para os blocos S e P, para o bloco S, a gente vai ver sempre que eu estou na linha 1, 1S1. Quando eu venho para a linha 2, 2S1, 2S2, e o mesmo ocorre aqui com os elementos do bloco P. No entanto, quando eu estou no bloco D, se eu estou na linha 4, no quarto período, aqui vai estar 3D1. Se eu estou na quinta linha, 4D1. É aquela história, quando a gente fazia a distribuição eletrônica e percebia que os elementos que estavam aqui nesse meio, o subnível de maior energia e a camada de valência não era coincidente. Diferente quando a gente pegava elementos aqui, ó, do bloco S e do bloco P, que sempre coincidia, ok? Então vamos lá. Eu dei uma mudada aqui na tela. Peguei um diagrama também com uma resolução melhor, aqui ele estava um pouco falhado. Qual a relação desse nosso estudo com a distribuição eletrônica? Suponhamos que eu quero fazer a distribuição eletrônica, deixa eu ver aqui, quem está na coluna número 15, no 1, 2, 3 período, é o fósforo, que eu quero fazer a distribuição eletrônica de um elemento que está nesse período. Eu sei que ele está no terceiro período, 1, 2, 3, no bloco P, certo? A gente viu o bloco S, P, D e F. Aqui eu sei que todos os elementos que estão nessa coluna vão terminar em P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, 3P3. É assim que vai terminar a distribuição eletrônica desse elemento aqui. No caso, eu estou falando do fósforo. Então, se eu for fazer a distribuição eletrônica do fósforo, o número atômico dele é 15, eu sei que ela termina em 2P3. Então,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Quando a gente vai contar aqui a quantidade de elétrons, 2 com 2, 4 com 6, 10, 12 com 3, 15, confere aqui com o número atômico. Então, munido desse nosso novo conhecimento aqui, a gente pode sempre prever como vai terminar a distribuição eletrônica de um elemento. Por exemplo, aqui o boro, ele se encontra na... Não se esqueçam de contar essa primeira linha aqui, tá? Ó, primeiro, segundo período, e ele tá aqui, ó, bloco S, bloco D, F, bloco P. Ele tá aqui, ó, na primeira coluna do bloco P. Então, a distribuição eletrônica dele vai terminar, boro, a distribuição eletrônica dele a gente sabe que vai terminar em 2, referente ao período, segundo período. P tá no bloco P, 1 porque tá na primeira coluna, 2P1. Então, a gente vai... O número atômico do boro é 5. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p1. 2 com 2, 4 com 1, 5. Fecha aqui com o número atômico. Vamos agora aqui fazer a distribuição eletrônica do neônio. Ele está também no segundo período, nunca se esqueçam de contar essa primeira linha. No bloco P, aqui a gente tem a primeira coluna P1, P2, P3, P4, P5, P6. Como eu sei isso, Aliette? Você fez a distribuição de todos os elementos da tabela periódica. Volta um pouco o vídeo, quando você pegou a tabela vazia e foi preenchendo quadradinho por quadradinho. Faça aquele exercício. Então, a gente sabe que o neônio, a distribuição eletrônica dele vai terminar em 2, aqui o período, bloco P, e aqui, ó, na sexta coluna do bloco P, 2P6. Vamos lá fazer a distribuição do neônio. A gente tem o número atômico dele é 10. Seguindo aqui, ó, diagrama de Linus-Pauling, 1s1, 2s2, 2p6. Corrigir ali, eu falei neônio, coloquei símbolo nitrogênio. Ne, neônio. Uma coisa muito interessante, conhecendo a distribuição eletrônica desses elementos aqui, ó, dessa última coluna da tabela periódica, que a gente fala que é o grupo dos gases nobres, a gente pode fazer a distribuição eletrônica dos demais elementos em função dele. Digamos que eu quero escrever a distribuição eletrônica do magnésio. Eu posso dizer aqui, ó, ele vem depois do neônio, colocar neônio, que se refere a 1s2, 2s2, 2p6. E aqui, eu sei que ele vai terminar, ele está no terceiro período, 1, 2, 3. No bloco S, S1, S2. Posso pôr Mg, 3, S2. O número atômico do magnésio é 12. Então, primeiro aqui, ó, eu distribuí 10 elétrons, igualzinho à distribuição eletrônica do neônio, cujo número atômico é 10, e mais 2 elétrons, 3s2. Eu posso usar esse tipo de abreviação somente me valendo de gases nobres. Por exemplo, vou fazer a distribuição eletrônica do cálcio. O número atômico do cálcio é 20. Eu olho aqui, ó,
o gás nobre mais próximo, com o número atômico mais próximo, vai ser o argônio. Então, coloco aqui o argônio, o número atômico do argônio é 18, então já distribuí aqui 18 elétrons, como seria uma camada fechada aqui o argônio. E eu sei que o cálcio ele está no quarto período. E no bloco S, na segunda coluna do bloco S, mais 4S2. Belezinha? Agora fazer a distribuição eletrônica de algum elemento aqui, ó, mais do meio, do bloco D. O ferro. O ferro, ele vai estar, a gente sabe que ele está no bloco D, bloco S, P, D, F. Ele está no 1, 2, 3, 4, no quarto período. Aí lembra que aqui vai ser, quando a gente está no quarto período, aqui vai ser 4S1, 4S2. No entanto, quando a gente vem para o bloco D, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. A gente sabe que a distribuição eletrônica do ferro vai terminar em 3D6. O número atômico do ferro, vocês olhem aí na tabela de vocês, é 26. Então, eu represento aqui 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Fazer a contagem desses elétrons. 2 com 2, 4 com 6, 10. 2 com 2, 4 de novo com 6, 10, 20. Mais 6, 26. E como previsto, o subnível de maior energia dele é 3D6. Agora, se a gente fosse usar aquele modo simplificado, ele ficaria aqui, ferro. A gente olha aqui, ó, o gás nobre com o número atômico mais próximo dele também vai ser o argônio. Coloco aqui argônio. Opa. Argônio. E depois dessa distribuição de 18 elétrons do argônio, a gente vai ter mais 4S2, 3D6. Os dois modos são equivalentes, essa daqui é abreviada, lembrando que a gente só pode fazer essa abreviação usando os gases nobres. Então aqui, ó, o argônio tem 18 elétrons, que é o número atômico do argônio, mais 2, 20, mais 6, 26. Espero que vocês tenham conseguido compreender. E aí vamos testar como tá o seu entendimento do conteúdo. Para isso, tenta descobrir, vai pausando o vídeo, qual elemento tem a sua distribuição eletrônica terminada em 3S1. Para o vídeo e tenta localizar ele. Então, a gente tem aqui, parou? Bora voltar lá. Primeiro período, segundo período, terceiro período, bloco S, S1, S2, 3S1, o sódio. Em 4P5. Para o vídeo, tenta localizar. Localizou? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. A gente está aqui, bloco S, bloco P, P1, P2, P1, P2, P3, P4, P5, a gente tem 1, 2, 3, 4. Opa, não esquece de contar a primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem o
iodo. Opa, perdão, corrigi aqui, a gente está falando do quarto período. No quarto período, no quarto período, P5, a gente vai ter o bromo. O iodo, ele vem logo embaixo no quinto período, 1, 2, 3, 4, 5, seria 5P5. Qual elemento tem sua distribuição eletrônica terminada em 3D10? Tenta localizar. Localizou? Então, a gente tem aqui, ó, lembra que o bloco D, o subnível de maior energia e a camada de valência, eles não coincidem, não são coincidentes. Então, a gente está aqui, ó, linha 1, 2, 3, linha 4, no quarto período, aqui a gente vai ter 4S1, 4S2, e aqui a gente vai ter 3D1, 3D2, 3D3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ter o zinco. Zinco no bloco D. Ele vai estar no quarto período. Apesar daqui a gente ter 3, a gente soma mais um para chegar no período em se tratando do bloco D. Belezinha? Localizar o elemento que está na posição 5D5. Observa que a gente de novo está falando do bloco D. Então, se aqui, ó, se o número é 5, ele vai estar aqui no sexto período, que aqui a gente vai ter 6S1, 6S2, e aqui 5D1, 5D2, 5D3, e a gente quer chegar no 5D9, a gente vai na coluna 9 do bloco D e a gente vai encontrar o ouro. E por último, 7S2. Agora, quando a gente fala de bloco S e de bloco P, o número que está aqui, a camada de valência, o subnível de maior energia, eles coincidem. Então, a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S1, S2, a gente está falando do rádio. Espero que você tenha conseguido localizar todos os elementos. De agora em diante, você vai observar, principalmente quando for estudar ligação química, que nós iremos trabalhar preferencialmente com elementos aqui do bloco S e do bloco P. Esses elementos, a gente fala o grupo A, eles também são chamados de elementos representativos. Esses elementos, eles são chamados de representativos ou característicos e eles apresentam grande semelhança em suas propriedades químicas dentro de uma mesma família por apresentarem o mesmo número de elétrons na camada de valência. E é muito importante que você conheça o nome de cada uma das famílias dos elementos representativos. Aqui na família 1A, que é onde ela começa com o hidrogênio, mas o hidrogênio ele não vai fazer exatamente parte dessa família. Então, a gente vai falar aqui, ó, a partir do lítio, a gente vai chamar de metais alcalinos. A família 2A começa aqui com o berílio, depois vai o magnésio. São os metais alcalinos terrosos. Já a família 3A, que é a família do boro, ela vai ser conhecida como a família do bóron,
A família 4A, que ela começa aqui pelo carbono, vai ser a família do carbono. A família 5A vai ser a família do nitrogênio. E novamente aqui no oxigênio, a gente já tem a família dos calcogênios. A família 7A, os halogênios, ela começa com flúor. Halogênios. E aqui a família 8A, que é a família dos gases nobres. E eles têm em comum mesma quantidade de elétrons na camada de valência. As propriedades que a gente de distribuição eletrônica que foram estudadas ao longo dessas aulas. É isso aí, bons estudos. Resolvam os exercícios. Façam a própria distribuição, copie ou imprima aquela tabela para vocês preencherem, praticarem e terem um entendimento dessa aula, beleza? Fui, vejo vocês na próxima.